O empoderamento feminino tem que também ocupar espaço no desenvolvimento das tecnologias. Afinal, é com essa linguagem que a gente cria novos mundos e novas possibilidades. Estar presente e ativo lá é também fazer parte das decisões que tomam conta da nossa vida. Para essa situação ser uma situação plena e universal, há ainda um longo caminho de batalha pela frente. Para contar um pouco sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio a cientista Rosi Teixeira, que vai falar do empoderamento da mulher negra no campo da programação. Os estudantes do LabMe falam do papel de todos nós para abrir espaço e mercado para as mulheres na tecnologia. Vamos direto para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, conhecer agora a Lisiane Quadros, que deixou a carreira de bancária para abrir uma startup focada em games ligados à representatividade. O Idade Mídia começa agora. Eu jogava só de brincadeira. E tudo partiu através do Excel. Então eu fazia jogos no Excel e depois achei que começou a ficar meio chato. Eu fui para linguagem, Python e tudo mais. E nisso, um professor da faculdade ficou sabendo e me convidou para competir na Campus Party de São Paulo. Eu, uma mulher, sozinha, como vou ir para competir com alguém que já tá, com grupos que já são formados às vezes? Chegando lá, eu fui e ganhei. Então, foi aí que eu acabei abrindo a Cubic. Sou Lise Quadros, sou formada em administração. A tecnologia em si ela é uma bolha em relação a ser aquele homem branco, cis. Existe sim o preconceito em relação a ser tecnologia, ser uma mulher, ser uma mulher negra. E também tanto que no dia do evento teve um menino que ele disse assim, ela não foi a única mulher que participou, a minha namorada também estava aqui do meu lado. Então é aquela coisa muito, opa, uma mulher ganhou de mim. E uma das coisas que a Cubic fez foi criar um jogo chamado Fortitude, voltado para violência doméstica. Enquanto a gente estava desenvolvendo o jogo, a gente descobriu então que nem sempre quando a mulher liga para o 180, ela é atendida, existe aí um delay nas ligações. Então existem muitas coisas que aconteciam que a gente achou que através do jogo a gente poderia dar essa orientação e conseguia levar esse jogo para dentro da sala de aula. Só que essa parte da educação em relação a jogos tem que ser aberto a todos. Tecnologia, inovação, tá ligado à educação, estágio, estamos levando para dentro das escolas, mas quem é que vai ter acesso? Só escolas particulares? A gente consegue levar para a escola pública? Como a gente vai fazer isso? Então a gente se juntou com uma empresa de São Paulo, que é uma empresa onde ela utiliza MDF, e a gente se juntou com eles e disseram, olha, desses retalhos, a gente gostaria de fazer um óculos virtual para dar para as crianças das escolas públicas. Então, o nosso papel é fazer com que isso se torne o mais normal possível dentro da sala de aula, para fazer com que essa coisa do como me mudou, como uma administradora virou uma desenvolvedora de jogos, como eu fiz, trilhei isso e posso ser aí exemplo, ou outras pessoas podem ser para essa galera. A gente vive em um mundo ainda muito machista. E a gente vê também espaços em que mulheres são hostilizadas ou não aceitas. Eu acho muito interessante ver projetos em que mulheres incentivam outras mulheres a se apropriar de espaços, fazer locais mais seguros também. E aqui no LabMe, como é que vocês olham esse protagonismo feminino dentro do universo dos jogos? Eu, pessoalmente, não tenho muitas experiências com game, mas, sinceramente, se eu jogasse, eu iria provavelmente esconder o fato de ser mulher, por saber como essas coisas funcionam, como são esses meios, como é mais esse meio, além de todos os outros, em que a gente sofre essa discriminação. Hoje, o jogo que eu tenho mais proximidade é o Valorant, e ele tem... A maioria dos personagens são mulheres, e uma coisa que me fez jogar, foi porque esse jogo, ele lançou uma personagem que se chama Raze, e ela é daqui de Salvador. Então tem todo esse contexto, ela trabalha com tecnologia, então todas as munições e coisas que ela tem de habilidades dentro do jogo é relacionado sobre como ela produz
essas coisas tecnológicas aqui em Salvador. E é isso que eu quero ver nos jogos. Eu quero jogos experimentais, eu quero jogos novos que trazem isso como bandeira, sabe? E eu quero que esses jogos não sejam vistos como só para mulheres jogar, jogos de mulheres, sabe? Eu quero que homens também se sintam confortáveis para jogar isso, porque eles precisam entender que a gente não é tão diferente assim, né? Esse é o ponto. A característica principal da inclusão é ela existir em todas as etapas do processo, para que ela se faça presente antes, durante e depois. Então, não só como a gente vê nos jogos, quando tem alguma mulher, ela é sexualizada. Se tem por trás desses jogos, tem mulheres pretas, tem pessoas gordas, tem pessoas com deficiência, eu acho que é outro tipo de jogo, assim, sabe? Eu acho que um jogo inclusivo, ele conta com a participação instrumentada de pessoas-chave, de mulheres que estão dispostas a contar a sua história de uma forma impactante, com um efeito, né? O Idade Mídia recebe hoje aqui no estúdio Rosi Teixeira, que é diretora de tecnologias emergentes e comunidades na ThoughtWorks. Rosi, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Muito obrigada, Ale. Eu também estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. Queria que você contasse um pouco do programa Aria, que eu acho super interessante, e queria que você explicasse um pouco para a gente. O programa Aria é esse grupo coletivo maravilhoso de mulheres que resolveram se organizar para incluir, né, intencionalmente, conversando com as empresas, conversando com a comunidade de mulheres que querem fazer jornadas de tecnologia, conversando com mulheres que já estão. Então, é um programa que fecha um ciclo de uma maneira maravilhosa de suporte à jornada de mais mulheres na tecnologia. Eu estou há 28 anos trabalhando num ambiente onde eu fui, maior parte das vezes, a única mulher negra, ou a primeira, ou a única nordestina. E eu sei, é desgastante o quanto que você precisa provar muito mais para estar naqueles lugares, mas é muito pior ainda quando a gente tem ambientes que não se preocupam com isso e continuam construindo tecnologias que desconsideram os olhares dessas pessoas. No caso de games, por exemplo, de memes, é explícita essa subrepresentação também? Se você parte desse princípio, porque daí você não se identifica com aquele personagem do game. Meus filhos jogam muito videogame, né? E eu acho super divertido que desde pequenos eles jogam, às vezes com personagens masculinos, às vezes com personagens femininos, porque de alguma maneira eles procuram as habilidades desses personagens. Quando eu vejo isso acontecer em alguns jogos, eu já fico um pouco mais animada que, poxa, já estão colocando, pelo menos estão distribuindo as fortalezas em gênero a ponto dos meninos escolherem. Mas quantos meninos, quando escolhem um personagem feminino para jogar, porque querem aquela habilidade feminina, a família fica desesperada e quer resolver isso, acha que tem um problema aí. A gente está quebrando ali um ciclo de naturalidade. É importante que essa representatividade seja cada vez mais presente no universo dos games, de todos esses produtos que navegam nas mãos das crianças com facilidade, porque ali também a gente está formando neles uma visão de mundo. Rosi, a Fernanda, que é coordenadora do LabMe, tem uma pergunta para você. Como que as escolas podem também incentivar, desde os anos iniciais, esse protagonismo feminino?
As escolas têm um papel muito importante nessa promoção de diversidade pelo tempo, né, que as crianças e jovens ficam na escola. A gente não pode permitir, por exemplo, uma escola que tem um espaço para brincadeiras com robótica, somente os meninos participem de campeonatos, sabe? A gente tem que estimular as meninas a participar. Então, as atividades que envolvem as exatas em geral, a computação, que é o meu assunto, por exemplo, elas precisam intencionalmente ser bem diversa a participação das crianças, entendeu? Então, não pode só deixar acontecer. A gente tem que observar se de alguma maneira as meninas estão sendo desestimuladas por causa do tipo de robozinho que criou. A gente precisa criar esse ambiente que abrace as diversas visões de mundo e garantir que as crianças se sintam parte daquilo ali. Pode fazer sua pergunta, Geisiane. Você acha que jogos criados por mulheres conseguem fugir dos estereótipos e serem mais representativos? Geisiane, eu acho que jogos criados por mulheres vão ser pelo menos mais diversos em termos de olhares. Pelo menos mais camadas esses jogos vão ter, tá? Eu queria pontuar que nem todas as mulheres estão se ocupando no seu dia a dia a fazer essa luta de gênero. A gente também está vivendo, né? Então, às vezes, pode acontecer de um determinado grupo, uma mulher ou duas mulheres dentro de um coletivo, elas não consigam fazer a mudança que é necessária ali. Mas quando a gente fala de incluir diversidade, se a pessoa inclui a sua própria existência naquele lugar, a gente já gera um movimento. Eu voto pela diversidade sempre, né? Um time com uma quantidade de homens, mulheres, pessoas de regiões diferentes, de aparências diferentes, de orientações sexuais diferentes, pessoas que estão vivendo a sociedade que nós temos. Então, quanto mais gente diferente, melhor vai ser esse jogo, melhor vai ser a nossa experiência com o resultado desse trabalho. Hoje, há mais mulheres no ensino superior do que homens. E mesmo assim a gente vê nas ciências mais duras, ligadas às exatas, a gente não vê ainda essa presença feminina maciça. O que culturalmente a gente precisa derrubar para a gente ter um maior equilíbrio das profissionais, por exemplo, que vão depois ocupar esses cargos de desenvolvimento. Eu tenho uma história engraçada com isso, porque eu sou a filha mais velha de 3 filhas, né? São 3 mulheres. E meu pai tinha muita vontade de ter um filho homem, né? Então, naquela época que não era fácil saber o gênero antes da criança nascer, todas as vezes que minha mãe engravidava, ele achava que podia ser um menino. E ele comprava ou ganhava muitos brinquedos de menino. Então, assim, o meu brinquedo favorito de infância era um tratorzinho laranja, onde a minha Barbie andava, né? Minha Barbie andava de trator. Isso nunca foi um problema, né? E esse ato simples da gente não ter sido limitado nos brinquedos e nas brincadeiras, na minha criação, me fez crescer sem essa preocupação de acessar determinados objetos ao brincar. Começa por aí. Quando eu tive filhos, eu fiquei muito assustada como as lojas eram organizadas por gênero desde a infância, assim. Eu fiquei muito impressionada como os meninos são mais estimulados ao raciocínio lógico matemático, porque os brinquedos estimulam isso, do que as meninas. Eu digo isso porque as exatas vão sendo afastadas da vida das meninas desde aí. A subrepresentação da sociedade gera esse imaginário. Você não consegue sonhar em estar em lugares que você não se vê. A gente não pode deixar ninguém para trás. É sobre não deixar ninguém para trás. Porque esse futuro tecnológico, ou ele é mais inclusivo, ou ele é mais justo, ou ele é mais diverso, ou não é futuro. Rosi Teixeira, muitíssimo obrigado pela sua presença no Idade Mídia de hoje. Obrigada, Ale, adorei. Espero que tenha alcançado todo mundo muito bem. Estou à disposição sempre. A gente acabou de ver no Idade Mídia que é muito importante que os governos criem oportunidades para que as mulheres ocupem as vagas de exatas e passem a fazer parte de um universo tecnológico mais rico e mais diverso. Por outro lado, vale lembrar, essa não é uma questão só do governo, mas de todos nós. A 4ª temporada do Idade Mídia termina aqui, mas não faltam assuntos para a gente conversar em breve. Até lá!